Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta para a nossa aula de matemática. Sou a professora Deli e hoje vamos aprender sobre medidas de tempo, a hora, que é tão importante para a marcação das nossas atividades de início e término de um período ou de uma situação que a gente esteja realizando. Por exemplo, se eu estiver cozinhando, eu preciso saber o tempo exato que vai levar para talvez o bolo ou o pão ficar pronto, dependendo da guloseima que eu estou preparando lá no meu forno, né? Então, esse tempo é necessário para essas marcações no nosso dia a dia. Tanto nossas atividades também na escola. Lá a gente tem um horário para entrar e um horário para sair. E essa marcação, esse tempo, é necessário, né, a gente conhecer essas marcações. Muitas vezes a gente se confunde na leitura dos relógios, né? Aquele relógio digital, muitas vezes é mais fácil, que a gente vê os números e já identifica, né, de cara a hora, os minutos e os segundos que estão passando ali. E muitas vezes a gente se confunde nesse aqui, ó, né, nesse relógio, onde a gente tem que aprender o processo daqueles ponteiros, o que cada um faz. E vamos só relembrar aqui, ó. O ponteiro grande, ele marca os minutos, tá? Então, cada vez que ele andar aqui, esse ponteiro grande, ele vai estar marcando os minutos. Que minutos são esses? 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele chegar exatamente no 1, ponteiro grande, ele está marcando, não é 1 hora, ele está marcando 5 minutos, tá? Isso, ponteiro grande. O ponteiro grande, ele anda 10 minutos, 15 minutos e assim por diante. A gente tem que prestar atenção também essas marcações entre um minuto e outro, ó, entre 1 e o 2. Tem 4 ponteirinhos, se você reparar no seu relógio aí. Pode ir lá no seu relógio e verificar isso. Você vai ver que tem 4 tracinhos, né? Esses 4 tracinhos aí não é só de enfeite, não, tá? De decoração. Ele está marcando os minutos que não aparecem aí, né? Identificados. Por exemplo, aqui é 5, ó, aqui é 10. Então, eu conto aqui, ó, 6, 7, 8, 9 e 10, que é exatamente onde ele chega aqui no 2, ó. Ok? E assim por diante. Então, 5, 10 minutos, 15 minutos, 20. Isso, o ponteiro estiver exatamente contando por 4. E assim por diante. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ele completa aqui 1 hora, que é 60 minutos. Tá? O ponteiro pequeno, ele marca as horas. E é exatamente esse ponteiro pequeno que vai marcar aqui minhas horas. Então, vou dizer aqui 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ou seja, 12 horas ou meio-dia, né? Ou então, meia-noite, quando eu me referi ao 12. Lembrando, quando chegar aqui meio-dia, né? 12 completo, aí eu continuo, ó. Se for à tarde, eu falo 13 horas. Que aí eu fico 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Lembra? Um dia tem 24 horas. Aí, quando ele chega em 24 horas, eu falo 24 horas. Não, a gente fala 0 hora ou então meia-noite. É os termos que a gente se refere à hora, tá? Então, no caso, 24 horas que é um dia completo, ok? Aí começa todo aquele processo de novo. Por que é importante eu compreender isso? Porque essas marcações do tempo a gente usa nas nossas atividades no cotidiano, como eu falei no início da aula, né? Então é importante eu compreender isso. Tudo tem um tempo. Imagine se eu não tivesse tempo para me entrar no meu trabalho, para me sair, né, para me fazer determinada atividade. Seria uma desorganização total. Então eu preciso, né, obedecer esse tempo e também compreender esse processo, como ele é, né, organizado. Ok? Vamos ver algumas atividades com vocês, então, aqui comigo, tá? Vamos primeiro à situação, uma situação do dia a dia que é normal acontecer. Olha só a situação aí. Vamos lá. Questão 1. A mãe de Maria começou a fazer o jantar às 18 horas e 45 minutos. Se o tempo do preparo dos pratos é de 1h30, que horas o jantar está pronto? Então, olha só. Ele falou 18 horas. Vamos só relembrar aqui. Como eu falei, o ponteiro pequeno marca as horas. Então, ele vai marcando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas quanto é 18 horas, professora? Agora eu me confundi. Lembra que eu falei, depois de meio-dia, o certo é eu falar 13 horas? Embora a gente fale 1 hora, mas quando eu falo 1 hora, eu tenho que colocar 2 palavrinhas importantes aí. 1 hora da tarde. Porque se eu usei a expressão 1 hora, o correto seria eu falar 13 horas, que seria 1 hora da tarde.
Mas muitas vezes a gente fala 1 hora. Então, a gente tem que falar 1 hora da tarde. Tenho que acrescentar esse da tarde, para me referir que já passou de meio-dia. Então, é 13 horas. E aí, eu vou identificar onde fica 18 horas. Preste atenção comigo, ó, depois de meio-dia, né? 13 horas, que é 1 hora. 2 horas da tarde é 14 horas. 3 horas da tarde é 15 horas. 4 horas da tarde, 16 horas. 5 horas da tarde, 17 horas. E 6 horas da tarde é 18 horas. Então, aqui é 18 horas. Mas ele falou 18 horas e 45 minutos. Então, eu pego aqui, ó, 45, que é esse tempo aqui. Então, essa hora inicial, né, que ela preparou o jantar. Ela começou a preparar o jantar, aliás, às 18 horas, ó. Ponteiro aqui, ó, 6 horas, né, 18 horas e 45 minutos. Que é o horário que ele tá marcando. Lembrando que esses 18 não é os minutos, tá? É a hora. Então, 18 horas e 45 minutos, ó. Horário inicial do preparo do jantar. Diz que ela levou 1 hora e meia. Então, esse ponteiro vai dar uma volta completa, ok? Se ele vai dar uma volta completa, ele vai estar em 18h45, ele vai chegar o quê? 19h45, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, ó, ponteiro o verde, onde ele vai parar, ó, na volta completa, ó. 19h45, ok? Onde ele vai parar. Só que ele não fala que foi 1 hora, não, ó. É 1 hora e meia. Eu só dei uma volta completa, que parou no 19h45. Ele parou aqui, ó, no 19h45. Eu vou apagar isso aqui, que já passou o tempo, ó, onde ele parou agora, ó, ok? Aí, dando a outra volta, no caso, onde vai parar, ó, que no caso é mais 1 hora e meia, ó, lembrando essa informação aqui, ó, 1 hora e meia, ok? Então, ele já deu uma hora aí, não foi? Ele vai mais meia hora aqui, então ele vai rodar mais 30 minutos aqui, ele vai passar aqui, ó, vai andar mais 30 minutos aqui, lembrando que os dois ponteiros andam juntos, eu não fico parado, ó, e os minutos vai parar aqui, ó. Tava aqui no 9, né? Aí vai, ó, 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, 25 e 30 minutos. Ou seja, vai parar bem aqui, ó. Que no caso é 20 horas e 15 minutos. Lembrando que 8 horas da noite, né? 20 horas. Aí, no caso, é a hora que o jantar vai estar pronto, ó. 20 horas e 15 minutos, ok? Aí vamos para o próximo, ó, para quem gosta de futebol, ó. A duração de um jogo de futebol é de 90 minutos. Esse valor corresponde a quantas horas? Lembra que 1 hora tem quantos minutos? É só você lembrar, 1 hora tem 60 minutos, ok? 1 hora tem 60 minutos. E se ele, para 90, eu preciso de mais 30, né? Que vai dar exatamente o tempo do futebol. Ou seja, a metade de 60 é 30. Aqui eu tenho meia hora. Ou seja, eu tenho 1 hora e meia. Se eu analisar dessa forma, de acordo com os dados que eu tenho, eu vou ter que lembrar que 1 hora é 60 minutos e meia hora é 30. Por isso que eu vou chegar na resposta aqui. Um jogo de futebol, ele dura quanto tempo? Ele dura 1 hora e meia. Então, gente, eu coloquei aqui, ó, um jogo de futebol tem duração de 1 hora e meia. Olha só a representação aqui, 1 vírgula significa que 1 hora inteira, ó. 1 hora, né? E o 5 aqui é exatamente a metade, que no caso é 1 hora e meia, a nossa resposta aí. É uma forma de representar essas horas aí, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido a aula, que você tenha aprendido assim como eu. E te aguardo na próxima, tá bom? Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau!